Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, a liturgia de hoje apresenta Jesus como o Salvador da humanidade. Ele vem para salvar a todos e nós devemos adorá-lo, abrir o nosso coração para que nele Ele possa reinar. Ele quer entrar na nossa vida. O desconhecido, aquele que a humanidade não conhecia, agora se dá a conhecer, está entre nós, nasceu como homem, veio ao mundo para ser o Deus conosco. E Jesus, ele se revela ao mundo, mostra-se a todos. Vamos adorá-lo. Ele espera a nossa acolhida. A notícia que os magos trazem sobre a chegada do Rei dos Judeus abala os poderosos, Herodes, as autoridades e toda a cidade de Jerusalém. Vejam, a primeira leitura, o profeta vai dizer: Jerusalém, fique atenta, acenda as luzes, fique vigilante, porque o Senhor está para chegar. E Ele vai chegar, e Jerusalém, a cidade santa, deve estar acordada. Os magos chegam trazendo a boa notícia e Jerusalém está adormecida. Não sabe de nada. O rei se sente ameaçado. As autoridades nem sequer tomaram conhecimento. Reúne os sacerdotes. Eles sabem da profecia, mas também nada fizeram. Permanecem na mesma situação. Mais tarde, Jesus vai dizer: vocês lembram do tempo de Noé? Noé anunciava: cuidado, vai chegar um tempo, vai chegar o dilúvio. E todo mundo continuava do mesmo jeito. Chegou o dia, Noé entrou na arca, o dilúvio chegou e pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Porque não se prepararam, não estavam atentos, vigilantes. A mesma coisa, Jerusalém estava adormecida, não se preparou para acolher aquele que Deus enviou. Ele se manifestando e ninguém percebendo. Quando sentiram os seus interesses abalados, aí se mexeram. O rei se sentiu ameaçado pelo nascimento de alguém que ele nem sabia e que era o rei dos judeus, mas o rei era ele. Que rei é esse? Quem é esta ameaça que está nascendo? Vamos nos organizar. Não pode crescer. Logo, os sacerdotes, os doutores da lei descobriram onde a criança devia nascer. Tinha profecias para isso, sinais que apontavam para o nascimento do menino e como seria. Aí descobriram. A partir dos seus interesses, correram atrás. Porém, não para adorar o menino. As intenções de Herodes foram as piores. Por quê? Porque o seu coração não estava sintonizado no projeto de Deus.
Nós bem sabemos quais eram os interesses de Herodes, que depois vai mandar matar todas as crianças de Belém, para, como nós dizemos, matar no ninho a ameaça. Que maldade! A maldade de quem se sobrepõe sobre tudo, até sobre os projetos de Deus. Mas o homem não vence Deus. E os magos continuaram o seu caminho, se deixaram guiar pela estrela e vão caminhando para Jesus. Eles que eram estrangeiros, reis e sábios, eles se deixaram tomar pelos sinais que Deus enviou para o nascimento do seu filho, para a manifestação plena de Deus à humanidade. Eles perceberam os sinais e se colocaram a caminho, se deixaram guiar pela estrela, o caminho da fé que conduz a Jesus, a luz do mundo, o caminho de salvação para a humanidade. E aqueles homens se colocaram a caminho para encontrar Jesus, e foram passo a passo, enfrentando todas as dificuldades, e até onde pensaram obter as informações, nada encontraram, mas não desanimaram. Seguiram o caminho e a estrela reaparece. E eles caminham e vão ao encontro de Jesus. Não mais no palácio e nem no templo, não estava lá. Estava na gruta de Belém, no braço de sua mãe, uma criança, tão frágil, mas ali a presença divina. Meus irmãos, é preciso de coração aberto, sensível, iluminado pela palavra, para que os olhos enxerguem além da realidade e sejam capazes de contemplar a manifestação de Deus. Deus continua se manifestando na história, e só percebem esta manifestação aqueles que continuam colocando a sua vida na direção do projeto de Deus, aqueles que se deixam iluminar por esta estrela que segue à nossa frente e aponta o caminho que nós devemos seguir para o encontro e a vivência com Jesus. Os magos chegaram e eles identificaram naquele sinal a presença de Deus, naquela criança, Deus presente na nossa história. Deus se deu a conhecer e se manifesta a todas as nações. Vejam quantos são os reis. Quantos reis são? 3. Um branco, um amarelo e um negro. As 3 raças conhecidas no mundo até então. Eles ainda não tinham tido contato com a América, com o continente americano, e por isso não tinham descoberto ainda a raça vermelha. O branco, o negro, o amarelo e agora o vermelho, mas até então eram só 3. Todas as raças são convidadas a reconhecer no menino a presença de Deus, o Emanuel, e todos dobram os seus joelhos e adoram o menino. É o que
que Deus espera da humanidade. E eles apresentam os seus presentes, que são ouro, incenso e mirra. Presentes estranhos para uma criança, mas carregados de significado. Ouro, a realeza, porque este menino é o rei do universo. O incenso, porque ele é o Filho de Deus, é o rei de todas as nações, é o Senhor presente na nossa história. E a mirra, ele assumiu a nossa humanidade e vai entregar a sua vida no sacrifício da cruz para a salvação de todos. A humanidade reconhece Deus agindo entre nós e por isso se curva diante de Deus, dobra os seus joelhos e adora a Deus. Adorar a Deus é se tornar obediente aos seus ensinamentos, é deixar a sua palavra penetrar o nosso coração e orientar os nossos passos, para continuar no caminho com Jesus. E vejam, depois do encontro que os magos apresentaram os presentes, eles voltam para a sua vida, iluminados por Jesus, e eles não retomam o caminho para Herodes. O caminho de Herodes não é o caminho de quem se ilumina pelo projeto de Deus. O caminho de Herodes é o caminho da morte, é o caminho do pecado. E aquele que faz o seu encontro com Deus não retoma este caminho, dele se livra. E eles retomam, diz a palavra, por outro caminho. Outro caminho, o caminho de Deus, o caminho com Jesus, é o caminho que nós devemos trilhar, que nos conduz ao Senhor. E diante dele nós também devemos dobrar os nossos joelhos e fazer aquela afirmação que nós fazemos com o coração cheio de alegria e de fé, quando são elevadas diante de nós a hóstia e o cálice consagrado, e o nosso coração proclama: meu Senhor e meu Deus. É preciso reconhecer, e reconhecer se tornar obediente, colocar a nossa vida a serviço do projeto de Deus, para continuar iluminando, acordando a cidade, acordando Jerusalém, para que ela se ilumine e se alegre, porque o Senhor veio ao nosso encontro. Nós, meus irmãos, somos anunciadores da boa notícia, proclamadores do Evangelho, gente que vive a partir do ensinamento do Senhor, gente que vai despertando a cidade, acordando os corações para que vivam em Cristo Jesus, que hoje se manifesta a todas as nações. E peçamos ao Senhor que o nosso caminho não seja o caminho de Herodes, um caminho de mentiras, de ilusões e de morte, mas que nós saibamos caminhar ao encontro de Jesus e permanecer no amor, na alegria, na paz, na justiça, no respeito e na fraternidade, que é a vida de quem abraça a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.